Mas outra, meu amigo, pra mim, sabe por que não deveria ter tutorial? A gente tá falando de Cyberpunk 2077, você tem que ter jogado todos os outros, pô. Exato. O que você fez com os outros 2076? Você não aprendeu? Ah, pelo amor de Deus, né? Pô, cara. Sejam muito bem-vindos, então, ao Ideias de Chuveiro. Hoje, novamente, estou aqui com meus queridíssimos Pedro e Renan. Como é que vocês estão aí, meus queridos? Fala, Rê, tá melhor? Ah, tô melhor. Já deu uma melhorada. Renan tava dodói. Hang in there. E eu já tô nervoso só de pensar no que eu vou falar sobre esses jogos aí que a gente ama jogar, mas odeia umas partes. E você, Pedro? Eu tô ótimo, mas eu tô com raiva, CJ, porque é só seguir o maldito trem, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ. Muito bom. Não se esqueça, então, meus queridos, de dar aquele like, se inscrever no canal e continuar nos acompanhando por aqui. Vamos lá. Todo mundo gosta de fazer aquela revisitação naqueles seus jogos favoritos. Eu tenho os meus, acredito que meus queridos amigos também têm os seus. E hoje a gente vai explorar quais são aqueles jogos que nós amamos rejogar, mas chegou naquela parte que a gente gostaria de não ter começado. Será? Será que vale a pena? Aquela parte que você joga o controle e fala, vou fazer outra coisa, né? Vou tomar um cafezinho aqui pra... Vou lavar a louça. Eu tenho os meus. Mas aí, começando por você, Rê, que jogo que você adora rejogar, mas chegou naquela parte que dá aquela desanimada? Cara, olha, eu sou uma pessoa que gosta de jogar jogo, você sabe muito bem disso. Rejoguei muitos por muito tempo da vida, por preguiça de comprar um console novo, não só preguiça, né, mas... cascalho também na época, mas vou falar até de jogos mais antigos e um novo, relembrando aí os velhos tempos de PlayStation 1, os meus jogos preferidos da infância, Crash Bandicoot 3, pra ser específico. Aí você tocou num lugar quentinho aqui no coração. Muito bom e bem difícil. Eu sou horrível. Eu já gosto de plataforma. Pra mim, o 3 é mais fácil do que os outros dois, né? Eu acho que o 3 é o mais fácil, ele é o mais amigável. Eu acho que o 1 e o 2 são um pouco mais difíceis. Eu acho o 1 mais difícil. Né? E fazer 100%, então, pegar todas as caixas. Mas assim, Rê, numa jogatina, beleza? Qual é aquela parte que te dá uma desanimada, assim, que te faz pensar? Você consegue dizer? É aquela parte que você fica 2 horas configurando o emulador de Play 1, aí você vai, começa a jogar, joga super. 10 minutos e daquela parte te desanima. Fase de água, a resposta à tua pergunta nesse jogo é fase aquática. E dois tipos. Essa quase nenhum jogo escapa, cara. Especificamente do Crash 3, tem duas fases, uma em cima da água e outra embaixo. A fase da Coco, no jet ski, né, vamos dizer assim. Jet ski, nossa. Parece muito divertido, cara. Parece que você vai ter, sabe, time of your life, mas é muito chato. Você olha aquela cor da água legal, Havaí, né, ali, Piratas do Caribe, uma vibe indescritível, né, meu? E quando você chega, o comando é ruim, não vira a porcaria do jet ski direito, não acelera direito, ele não para tão fácil. Tudo bem, não deve ser fácil pilotar um jet ski na vida real, não tem tanto dinheiro pra saber, mas num jogo infantil poderia ser um pouquinho mais fácil, né? Mas enfim, a Naughty Dogs na época tinha seus motivos pra ser assim. Uhum. Ela era meio chatinha pra completar, não era muito difícil, mas enfim, não era prazeroso, né? Eu lembro, agora que você falou, eu lembro muito bem, cara. Eu joguei muito, eu gostava pra caramba. Mas eu lembro que ele tinha um drift muito grande, sabe? Quando você fazia a curva. Você começava e você ia terminar lá do outro lado, velho. Nossa, e a câmera, ela focava pra onde você tava indo. E como você tava deslizando, você não sabia pra onde você ia virar. Exato. Aí você ia pra reta, a câmera virava depois, você ia, sei lá, batendo um explosivo, alguma mina, sabe? Bate na bomba, né? As bombas elas ficam mexendo. Mas tinha uns inimigos também dessa fase que não tinha hitbox bem definida. Tem uma gaivota que fica em cima das caixas que você vai pegar, e não dava pra saber se ela ia te atacar ou não, enfim. Mas pior que essa fase ainda que eu quero colocar, a fase subaquática, que você anda com o Crash mergulhador nadando, e ela tinha um controle pior ainda, que ele deslizava mais ainda, ele não respondia direito os comandos,
Você batia no tubarão, você batia no tornado, mas você não sabe como. Mas era horrível. Você lembra dessa fase também, Pedrola? Eu lembro. Ele é do 3 ou era do 2? É do 3, né? Também do 3. 3 ele tinha fases mais temáticas e tentou colocar coisas diferentes. Tinha fase também de corrida que não era muito boa, né? A corrida era meio... Eu lembro daquele que você ia em cima da muralha da China, que eu achava muito difícil também dar aqueles pulos. Isso, porque, tipo, tinha subida e descida, só que na hora que subia, você tentava pular, tipo, ele te dava um impulso mais alto e você ia cair, sei lá, num buraco. Você tem que saber onde você pula, e se você segurasse o botão, o X, né, pra pular, o A denuncia que eu jogo pro emulador, né, enfim. Ele pulava mais alto, mais baixo, você dava de cara na muralha da China, era muito legal. Isso, né, pode também. crer, cara. Então ele tinha mais fases assim, que introduziu que não deram muito certo, eu acho, ali, né. Não, das aquáticas que eu me recordo seriam só as do Donkey Kong, que dá aquela... te faz dar uma respiradinha, sabe? A música é boa, né, pelo menos. Não, a música é excelente. Na verdade, é uma coisa magnífica, né, de Donkey Kong. A trilha do jogo é sensacional. Se eu puder só passar mais uma, então, acho mais clássica de fase de água, que o pessoal fala muito, é o Templo da Água de Ocarina of Time. Eu joguei, na verdade, um pouco, na época que tinha um amigo que tinha um Nintendo 64, e tava nessa parte, tentei jogar e realmente o comando do Link também não era legal. Geralmente os comandos de fase aquática, eu acho que a jogabilidade de fase aquática é muito difícil, provavelmente, dos devs acertarem, né? Por isso que elas sempre ficam meio travadas, e eles insistem em querer fazer fase aquática nos jogos. Eu imagino que seja difícil você transcrever para um controle que você tá ali na sua mão, sentado no sofá de sua casa, qual que é realmente a sensação física de você estar na água, né? Porque a gente sabe, a gente mergulha, a gente nada, a gente sabe que tem uma reação diferente, tem aquele... O peso é diferente, pô, muda toda a física do corpo. Toda a física muda, né? Aquele sluggish de você não tá andando na velocidade que você quer, sabe? Você vai socar embaixo d'água, sabe? É lento, então... Não, é um excelente ponto isso que você abordou. Eu acho que eles tentam simular e é difícil. E é difícil, e acaba não ficando gostoso pra quem tá ali só, sabe? Só querendo avançar, sabe? Sim. Acaba tirando o ritmo, né? Do jogo que tá vindo de um ritmo e do nada muda, né? E você, Pedrão? Tirando fase aquática, tirando tudo que eu falei agora, teria alguma outra reclamação? Nossa, reclamação é comigo mesmo, vocês me conhecem. I admit, I kinda got a little angry. Manda, descarrega, desabafa. Vamos lá, meus caros, vamos sair um pouquinho da água e vamos para um futuro longínquo de 2077 no incrível universo Cyberpunk de Cyberpunk 2077. Galera, é um jogo assim que, apesar de todas, né, daquela dificuldade no lançamento, né, aqueles problemas todos, né, quando você pega pra jogar e você entende que o jogo é um baita jogo, é um jogo narrativo incrível, assim, quem jogou sabe que tem coisas incríveis ali e especiais, mas é um jogo que pra mim tem um valor de repetitividade muito grande, né, porque ele tem vários estilos de gameplay, e tipo, cada vez você quer experimentar um novo gameplay, só que pra isso você zera o jogo, e aí você, né, pra começar uma nova play, uma nova build, você vai dar, né, o seu new game. E é legal, ali no comecinho você passa tudo, faz as missões, constrói teu personagem, né, distribui seus pontos ali, seus atributos, mas você tá lá, né, jogando as missões e chega numa parte inevitável para todo mundo que rejoga Cyberpunk, que é a maldita parte de fazer de novo o tutorial de Brain Dance. Hey, there you are. This is V. É verdade, é muito lento. Você é obrigado. Você acabou de zerar o jogo, você só quer rejogar uma nova build e você não. Tem que ir lá nas mocks lá, encontrar a Judge, botar o óculos, tem que fazer um tutorial para ela te explicar o que é Brain Dance. Tem que ver um vídeo de demonstração. Você começa a interagir. Tipo, é tudo tutorial bem passo a passo, sabe? Pra ele ensinar o jogador, porque é uma mecânica nova. E muito bem explorada no jogo, eu acho muito legal. Muito legal, tipo, podia ter até mais. Mas, cara, o tutorial, cara, tipo, explicar algo que você já acabou de fazer, que você tá fazendo, tipo, na sua outra gameplay, e você não tem skip, cara, não tem. Que eu saiba, né? Não sei se colocaram, porque a comunidade reclamou muito também, mas não sei se colocaram. Mas até uns 2 anos atrás, quando eu rejoguei, cara, era insuportável ter que passar por aquilo, cara, dava uma desanimada, velho.
eu não ia na missão, eu ia, sei lá, fazer crimes na rua, fazer side mission, porque, nossa, cara. E, assim, é uma missão de uma hora, pelo menos, cara. É uma hora que você tem que ficar ali aprendendo algo que você já sabe. Olha, eu nunca joguei, mas só de você falar me deu uma canseira tanta que eu tô quase indo embora parar de gravar aqui. Não, cara, mas assim, assim, a primeira vez é legal. A primeira vez você entende que é importante. E é uma mecânica legal. Mas, tipo, imagina você zerou, você quer voltar pra fazer de novo, fazer todo esse tutorial novamente. Ah, É bem chato. Tutoriais longos, na verdade, eu acho que entraria nessa lista de pedir uma rejogabilidade, dependendo, né? Tutorial maçante. tutoriais longos e, né, sem permitir pular. Então, isso. E não só pular, seria até legal se fosse incluso na narrativa, né? O personagem chega, você quer aprender a fazer tal coisa, você fala sim ou não, mas de alguma forma não tão simplória assim. Até no próprio Cyberpunk, logo no comecinho, no primeiro combate que você vai ter realmente no jogo ali, o Jack, ele chega pra você no carro e fala, ó, tem esse microchip aqui do tutorial militar. Você vai sair muito fera se você fizer. Você quer fazer? Aí te dá as duas opções. Ah, legal, quero testar. Fala, não preciso disso. Já, legal. Vamos tocar o barco. Sim, é verdade. Podia ter isso. Mas assim, a gente sabe que se não obrigar, vai ter gente que não vai fazer e vai ficar perdido e vai ficar reclamando no Reddit depois. Ah, não sei como faz isso. Ai, como que faz isso daqui tão simples? Ah, que jogo lixo, assim, não sei o que tem que fazer. Como eles querem que eu assuma que eu saiba isso daqui, pô? Mas alguém aí tem algum tutorial chato aí? Eu não me lembro. Impossível de pular. Eu acho que se pegar um mesmo, assim, só pra registro, né? Que não pode nem dizer que é uma parte chata, porque é literalmente a primeira missão do jogo e é a mais difícil do jogo, que é o tutorial, não é tutorial, é o desafio do Driver 1, de Play 1, né? Nossa, é verdade. E você tá ali num basement, né? Num lugar fechado, e você tem que fazer ali em 90 segundos, 60 segundos, não sei, várias manobras. E, tipo, é a primeira vez que você pegou o jogo. Tipo, você tem que dar reverse 180, tem que dar loop. E assim, você tem que saber inglês. Tem que saber o que aquela palavra se traduz em manobra de veículo. Você tem que ter o linguajar de quem é cria de rua que gosta. E americano, né? Exato. E é só a primeira missão só do jogo, só isso. Mas é uma missão que você tá numa parte lá no estacionamento subterrâneo, né? E o cara quer saber, vai te contratar, né? Que você é um policial disfarçado. Contratar pra entrar no mundo, na gangue ali, pra ser o wheelman, né? Pra ser o cara que dirige. Ser o Ryan Gosling no filme Driver. Exato. Mas e você, Negueba, meu caro, fala pra gente o que te desanima naquele seu jogo mais carinhoso que você gosta de rejogar e nossa, você chega na parte e fala não. É engraçado que isso acontece muito comigo com Resident Evil 4. E eu tava falando com o Igor uma vez, Resident Evil 4 pra mim é uma sucessão de partes que eu odeio, mas que quando junta, vira um jogo bom. Genial, melhor descrição. É a melhor descrição possível, porque tem muitas partes que eu odeio. É daquele jogo que você fala, putz, cara, eu não tô nessa parte de novo. É o clássico. E se eu pudesse destacar pra mim as partes, ela nem é tão longa, mas assim, sempre eu acho insuportável, é a do labirinto, com aqueles cachorros. O labirinto você fala no castelo. Isso, no castelo, naquele labirinto no jardim. Essa parte, cara, esses cachorros pulando do nada que você não vê, você só fica escutando, aí te dá aquela tensão, assim. Cara, nossa, eu odeio essa parte. E a ilha, assim, eu não sei se você rejogando, mas a ilha, de forma geral, pra mim, é uma das piores partes, assim. Cara, especialmente aquela parte do Regenerator, assim, pra mim. Nossa, o Regenerator, caraca. Eu tenho cagaço, tá? Eu tenho muito medo de jogo de terror, assim. Tanto que eu jogo esses mais leves. Mais leves, é sério. Mas esse claramente é um que, pra mim, quando eu tô rejogando, sempre vem essa sensação. Não sei se você, em alguma parte, assim, de algum dos Resident Evil você tem isso. Não, assim, você falou 4, né? E eu, como um bom brasileiro que gosta de videogame, joguei Resident Evil 4, assim, a dar com pau, sabe? Eu zerei várias vezes, né? Acho que muita gente que gosta de Resident Evil, que gosta de games, jogou Resident Evil 4 diversas vezes, né? Mas, cara, você me lembrou de partes muito chatas. Eu lembro de uma parte, cara, que eu acho que já é na ilha, no final. É quando você enfrenta aquele boss
dentro dos containers, você tá controlando os containers, você tem que ir pro computador, liberar os containers, enquanto depois você solta e ele vai correndo atrás de você. Sim. Cara, aquela luta é muito chata, porque você tem que ficar prestando atenção na onde ele tá, e você tem que ir pro computador e descobrir qual. Você tem que apertar o botão certo. É isso. Nossa, é muito tenso, cara. Tipo, você não consegue concentrar porque você tá muito tenso ali, sabe? Você tem que calcular muito bem. E tem um outro também, mas isso na era do PS2 também, clássico, que todo mundo também jogou. Nossa, nós brasileiros amamos. God of War 2. God of War 2 tem uma sucessão de partes que podem ser consideradas chatas, mas uma que eu tenho certeza que o pessoal vai concordar comigo é a dos tradutores. Você tem que pegar. Você meio que tem que usar a esfera lá, parar o tempo pra pegar ele antes dele se jogar. E o outro que você pega dentro de uma capela e tem que arrastar ele, só que você tem que manter ele vivo dos inimigos que vem. Aí vem aquele sátiro, vem aqueles cachorros, vem os... Cara, essa parte... Nossa, essa parte é muito chata. Não sei se vocês lembram dessa parte. Não, e God of War tem muito disso. É quase no finalzinho já do jogo também, né? Antes de ir pro boss final. É perto ali das irmãs, né? O God of War 2, cara, o que ele evoluiu do primeiro, assim, questão de gameplay, de cenário, ele complicou o jogo também, cara. Meu Deus, essa mecânica de tempo, cara, nossa. Putz, mas eu gosto, hein? Não, é muito gostoso, assim, tua mente vai a mil pra você tentar resolver, cara. Você tinha que parar e raciocinar e onde que eu volto, pra onde que eu vou, que época que eu coloco, né, pra voltar no tempo, né. E ainda é legal que fala, no final, quando o Kratos consegue capturar, né, o tradutor ainda, o cara tá lendo e se ele não lê, o Kratos simplesmente arrebenta a cabeça do cara no negócio de pedra, leia, vagabundo, fala, o cara perdeu a consciência, como ele vai ler Kratos? Como ele vai ler Cleito? Ele não lê, ele não sabe que ele é mais... Ele não lê com sangue nos olhos. Tem uma dualidade que eu lembro, que ele chega pro cara e fala, leia, né? E o cara fala, não, se eu ler eu vou morrer. Ele fala, não, se você não ler eu vou te matar. O lose-lose situation. É loss-loss. Essa tem a win-win, essa é a loss-loss. Cara, e eu lembro no 1, falando até do 1 que o 2 foi melhorado, uma parte que realmente, tem várias partes também, mas a parte que eu mais lembro que eu não gostava é a parte do deserto, antes de você entrar pra achar a caixa Pandora. Caraca. Ela é meio chatinha se perder, tem que aquela tempestade de areia. Aquela tempestade forte pra não ter que renderizar nada no fundo. Isso, pra facilitar um pouquinho o trabalho da Santa Mônica. E era meio chatinha, eu não gostava muito não. Falava, alguém passa pra mim, aí tinha ninguém e falava, sou eu mesmo, né? É que tinham aquelas sirens, né, cara? E Minotauros. E Minotauros também que apareciam. Indo para um jogo mais atual, é um jogo que está muito em alta, principalmente agora que lançou a sequência, no passado, né? Nosso querido Hollow Knight, o primeiro. Hollow Knight é um jogo já difícil por si só, né? Pelo estilo dele. Para quem não é muito acostumado com plataforma, já é um jogo também que pega muita gente. Ele tem um mapa completo dele, porém, ele tem subdividido em vários mapas com temáticas diferentes, com músicas diferentes, com inimigos diferentes, né? E ele tem dois mapas que me desapetecem muito. Um que é meio consenso, que é a Forgotten Crossroads, depois dela tá infectada. Isso ninguém gosta, porque depois dela infectar, ela corta um monte de caminho que você conseguia passar de um ponto a outro. Você ia para um ponto a outro muito rápido, aí ela corta porque ficou infectada, tem uma barreira nova, ela não deixa você passar. E os inimigos ficam chatos também. Eles ficam bem mais agro, né, cara? E não demora muito, se você avançar um pouco no jogo, já vira infectada rapidinho ali. E uma outra parte que não me apetece, o design, a música é mais ou menos, mas o design da fase dos monstros, principalmente, e o layout é a Royal Waterways. Nossa, é chato mesmo, hein, cara? Os inimigos também são muito agressivos, eles são ligados ao modo kill, né? E não tem muita criatividade, é muito de gosma, de larva, né? Basicamente ali. Então, se você joga Hollow Knight, você vai concordar comigo, principalmente com a Forgotten Crossroads. Eu sei que tem gente que gosta da Royal Waterways, mas eu não gosto não, e minha opinião que vale, então, enfim. Minha opinião que vale. Minha opinião é que vale, então discuta aí nos comentários porque Royal Waterways é a pior parte, tá? Só concorda comigo. Você falou com propriedade. E você, Pedro, tem mais alguma coisa pra apresentar pra gente aí? Tem. Bom, eu vou insistir em voltar um pouquinho pra trás, voltar lá na era de PlayStation 1.
com um clássico ultra inovador da Capcom, né? Vindo lá de Resident Evil, os caras me decidem fazer um survival horror com dinossauros. Alguém sabe do que eu tô falando? Nossa. Crise do dinossauro. Dino Crisis. Resident Evil com dinossauros, basicamente. Só que eu vou falar especificamente do Dino Crisis 2, cara. Que pra mim, ele é muito diferente do 1. O 1 é totalmente survival horror. E o 2 foi mais pra ação. E apesar dessa diferença, né, de eu gostar do survival horror, mas quando foi pra essa mecânica, esse estilo de jogo no Dino Crisis 2, cara, eu gostei demais. Ele é um arcade de ação, cara, mas ele ainda tem o que ficou, né, o que fez o Dino Crisis 1 famoso. Os elementos importantes, assim, né? Os elementos importantes, né, de puzzle, tudo tem lá. E eu adorava esse jogo, cara, eu jogava direto e reto. Era muito bacana, a temática dele me lembrava muito Jurassic Park, sabe, que eu vivia vendo na TV, e era muito bacana, cara, eu adorava jogar. Só que, cara, nossa, só de lembrar já dá gatilho. Coisa ruim no estômago, velho. Tem uma parte que você... É como eu falei, é um jogo de puzzle. Então envolve muito você ir num lugar, pegar a chave pra desbloquear algo em outro lugar. E era uma instalação meio futurística, né? Onde deu errado e aconteceu todo o problema com os dinossauros. Você tem que ir num lugar, pegar um keycard. Coisa que a Capcom não costuma fazer nos jogos, aliás. Exato. E você pega esse keycard e você fala, é pra destrancar aquela porta em tal lugar. Você pega esse keycard, anda tudo e vai até lá. E, meu amigo, na hora que você acha que vai desbloquear, tem a cutscene, né? Aí entra as barras pretas, você começa a assistir. Na hora que você vai colocar o keycard no leitor da porta, pula um daqueles micro dinossauros, pescocinho lá, sabe? Ele pula do alto e ele ataca a sua mão e pega esse cartão, velho, de você. Ai, nossa, cara. E cara, muda o jogo. Muda de jogo de ação contra dinossauro. Você não consegue acertar ele, primeiro de tudo. Você não consegue dar tiro. Então nem adianta ir pegar sua arma mais letal e tentar matar, fuzilar essa peste. Essa praga é um ambiente fechado, porque na hora que você vai usar o keycard, todos os outros lugares tem que ser fechado. Então você não consegue sair daquele cenário. A única opção que você tem é pegar ele. Só que ele é muito esguio, cara. E o cenário é genial, porque o cenário tem umas entradinhas que ele consegue escapar para um outro ambiente, sabe? E você não, você tem que dar a volta, né? E você vai chegando perto dele, ele vai, cara, é como se fosse um imã, sabe? Um imã com dois lados do mesmo polo. Você vai chegando perto, ele vai afastando. Cara, é muito difícil. Como pega ele, então? Então, você tem que ir empurrando ele pro lado certo, que tem uma mini jaulinha com um detector automático. Se ele entrar lá, vai fechar e ele solta o cartão. Mas quem disse que é fácil você levar ele pra esse lugar? Quem disse que é fácil? Falando parece, mas não é, né? Cara, assim, você tem que ir cercando ele, é só você, cara. E tipo, você fica 2, 3, 4 horas nisso, cara. E ele te agride também. Tipo assim, ele vai pra cima de você, ou não? Não, ele não te ataca. É só você empurrar ele e tentar cercar ele pro lugar certo, sabe? Só que tem muitas áreas que ele tem pra escapar, ele volta, ele te dá um balão. Cara, é muito desesperador, cara. Na hora que chega nessa parte, cara, você fala, não, cara. Mano, é muito chato. Chegou a demorar quanto tempo pra fazer essa parte, às vezes? Cara, não, assim, é aquilo lá. Por mais que eu era bom em todo o restante do jogo, chegava nessa parte, era basicamente dados, sabe? Jogar dados. Não tem como saber se eu vou demorar 10 minutos ou 3 horas. Eu acho que a gente já chorou as pitangas aqui, todo mundo pôde abrir o seu coração pra falar as partes que a gente mais odeia. E você aí, meus queridos que estão em casa, contem pra gente quais são essas partes aí que vocês sentem mais frustração quando vocês estão rejogando. A gente espera ver vocês no próximo vídeo. Esse é o Ideia de Chuveiro. Nos acompanhe aqui pelo YouTube. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Só meti um A porque eu achei que você ia deixar a gente falar nosso nome. Eu travei. Foi mal. Eu travei, eu falei, cara. Quem falando aí é Renan e Pedro. Eu tô aqui com o Renan e Pedro. Eu falei, o que eu falo agora? Putz, cara. Renan, eu falei. Opa, beleza, aqui eu sou o Renan. Eu falei, tu fala de novo.